Olá, professor João Evangelista, tudo bem? Dando continuidade ao nosso treinamento de Windows 10. Na aula passada aí nós finalizamos o assunto barra de tarefas, né? Falamos sobre a área de notificação. E na aula de hoje nós vamos falar sobre menu suspenso, utilizando ele na área de trabalho, ok? Vamos lá? Bem, para acessar o menu suspenso aí na área de trabalho, basta que você clique em qualquer local aí, livre, e clique com o botão direito. Ele vai mostrar aí para você essas opções, vou mostrar cada uma delas para você, iniciando aqui pelo menu exibir. O menu exibir, né, a opção exibir aqui, você pode fazer algumas personalizações na sua área de trabalho, como por exemplo, aumentar ou diminuir o tamanho dos ícones, ok? O primeiro deles que apresenta aqui é mostrar ícones grandes, depois médios e depois os pequenos. O meu aqui está habilitado médio, você está vendo aí como é que o tamanho dele. Eu posso optar pela opção ícones grandes, eles vão ficar bem grandes aqui na minha área de trabalho. Posso também optar pela opção ícones pequenos e assim vai de acordo com a minha necessidade, ok? Vou deixar aqui em médios, então essa opção aqui no exibir é só para você aumentar ou diminuir o tamanho dos seus ícones, ok? Aqui eu tenho a opção aqui organizar ícones automaticamente. Ó. Se você perceber, eu coloquei aqui para a aula de hoje vários arquivos aqui na minha área de trabalho. Então esses arquivos eu posso movimentá-los, né, a qualquer local aqui na minha área de trabalho, posso organizar de acordo com a minha necessidade. Então se você prestar atenção, eu consigo fazer isso aqui, ó, alinhar os meus ícones, colocar para um lado e para o outro. Por quê? Porque essa opção aqui está desabilitada, ó, organizar ícones automaticamente. Se eu marcar essa opção, o que acontece? Ele se organiza aqui numa grade invisível que tem aqui na minha área de trabalho e se eu tentar movimentar agora para qualquer local que eu queira, eu não consigo, ok? Então aí vai de acordo com a sua necessidade. Ó. Então eu vou deixar desmarcado aqui, por exemplo, vou deixar aqui desmarcado. A outra opção que eu tenho aqui é exibir, alinhar ícones à grade, ó, ela está habilitada, o que quer dizer? Quer dizer que na minha tela tem uma grade invisível aí que ele consegue alinhar os ícones. Pela altura dos ícones, né? Pela lateral e qualquer lado que você posicionar. Por exemplo, eu vou colocar esse ícone aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Se você ver, ó, eu não consigo colocar ele, por exemplo, para ficar da metade para baixo desse íconezinho aí, desse atalho, desse arquivo aí na minha área de trabalho, ok? Eu não consigo. Mas se eu desabilitar aqui essa opção, ó, alinhar ícones à grade, eu consigo colocar ele à altura onde eu quiser em relação a outros ícones na minha área de trabalho, ok? Então essa opção aqui eu normalmente deixo marcada no meu porque eu gosto deles ficarem bem alinhadinho, ó, ele já automaticamente ele alinha bem perfeito aí, ok? Além disso, o que eu tenho aqui? Mostrar ícones na área de trabalho. Ó. Então se eu desmarcar, ele não vai exibir os ícones na minha área de trabalho. E se eu marcar, ele volta a exibir, ok? Além disso, eu tenho a opção aqui, classificar por nome, tamanho, tipo de item e data de modificação. O que é isso? É a maneira que eu organizo esses meus ícones na minha área de trabalho. Se você ver agora nesse exato momento, ela está meio bagunçada. Se eu classificar, por exemplo, por nome, o que ele vai fazer? Ele vai organizar os meus ícones, exceto esses dois aqui que eles são tipo ícones padrão, né? Ele já coloca ele ali na posição em primeiro ali na tela, mas os outros, se você perceber, eles estão classificados de A a Z, ó, ok? Eles estão classificados de A a Z, ó, colocado em ordem alfabética, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar novamente, ó, eu tenho a opção classificar por tamanho, e aí ele vai pelo tamanho do arquivo, do maior para o menor, por exemplo, ó, ele já colocou esse aqui, se você ver o tamanho desse arquivo aí na informação, está 1.85 MB. Se você for para o outro aqui, ó, ele está 1.03 MB e assim sucessivamente. Ele classifica pelo tamanho do arquivo, ok? A outra opção que ele me apresenta aqui é tipo de item. Tipo de item ele classifica aqui, ó, por exemplo, ele pegou esses arquivos em PDF, criou um bloco só para PDF, criou um bloco aqui só para documentos do Word e criou um outro bloco fazendo a sequência aqui de Excel, ok? Então ele também pode classificar pelo tipo de item. Assim também ele pode colocar pela data de modificação, ok? A data ele vem decrescente, da maior para menor, por exemplo, aí ó. Esse aqui ele está 18 de maio de 2018, da mais recente, desculpa, é da data mais recente para as anteriores, ok? Esse aqui já está
para 17 de maio de 2018, esse já vem aqui para 2015 e assim ele vai colocando pela data de modificação, ok? Então eu normalmente gosto de classificar meus itens na minha área de trabalho pelo tipo de item, que eu crio aqui blocos e eu sei onde é que está o conjunto do Word, onde é que está o conjunto de arquivos do Excel, de onde está o conjunto de arquivos em PDF e assim sucessivamente, ok? Além disso, vamos clicar aqui novamente com direito na área de trabalho. Eu tenho essas três opções aqui, colar atalho, desfazer, mover. Essas opções aqui é quando você trabalha com cópia de arquivos, né? E eu vou deixar essa opção para ver nas aulas quando eu for falar de explorador de arquivos, porque fica mais fácil, eu tenho que explicar todas as opções, copiar, colar e recortar. Então lá fica muito mais tranquilo de eu passar isso para vocês, ok? Mas também eu posso fazer isso aqui na minha área de trabalho. Quando a gente aprender lá, a gente volta aqui e dá uma olhadinha, ok? Eu tenho essa outra opção aqui, painel de controle da NVIDIA. NVIDIA que é o fabricante, também modelo da minha placa de vídeo, onde eu posso fazer configurações de vídeos a partir dela, ok? Eu não vou entrar nesse assunto, porque normalmente o que acontece? Dependendo do computador que você tem e do seu equipamento, sua placa de vídeo, essa opção muda. Então tem vários fabricantes, vários modelos, tipo de placa que você tem no seu computador, ok? Então como não é um padrão de Windows, eu vou passar adiante aqui. Além disso, o que eu tenho? Eu tenho aqui um botão novo que eu posso criar pastas, atalhos e arquivos a partir de aplicativos que eu tenho instalado aqui no meu computador, ok? Pasta normalmente você cria quando você quer organizar seus arquivos dentro de pastas, ok? Eu vou criar aqui na área de trabalho, é muito simples criar para você ver como é que é, mas eu entro em mais detalhe nesse assunto quando eu for falar sobre explorador de arquivos. Lá nós vamos aprender a criar pastas, copiar arquivos, colar, mover e assim sucessivamente. Vou clicar aqui em pasta, se eu quiser criar uma pasta aqui na minha área de trabalho, eu clico aqui nessa opção e escrevo o nome da pasta, ok? Por exemplo, vou botar o nome de uma pasta chamada documentos. Pronto. Ou eu clico fora para ele editar esse nome, ou eu simplesmente dou um enter no meu teclado. Então, eu criei uma pasta aqui chamada documentos. Eu posso também criar aqui, ó, novo atalho. Atalho nós vimos como vincular arquivos, aplicativos utilitários do meu botão iniciar e jogar na minha área de trabalho, né, que ele vira um vínculo, um atalho, mas eu posso também criar aqui, por exemplo, no meu desktop. Eu posso clicar aqui em atalho, aqui ele vai perguntar onde é que é o local que se encontra esse aplicativo utilitário que eu queira utilizar. Eu vou procurar aqui. Normalmente esses arquivos eles são instalados na sua unidade local C dentro da pasta arquivo de programas e lá você localiza o seu arquivo, ok? O seu aplicativo. Eu vou colocar lá, ou pode ser também um arquivo, mas um exemplo que eu quero daqui é aplicativo, tá? Eu vou colocar aqui, vou abrir aqui este computador, unidade C, que eu botei aqui sistema C, mas normalmente na instalação do Windows é local C, o nome que ele bota, e aqui a pasta arquivo de programa. Aqui eu tenho vários aplicativos instalados, eu vou clicar aqui no CClear, e no CClear eu vou usar esse aplicativo bem aqui, ó, CClear 64. Vou dar um OK para ele, então eu já defini aqui o local, já localizei o local que encontra esse arquivo, ele é um executável de uma extensão .exe, quer dizer executável. Vou avançar, aqui ele vai pedir que eu dê um nome para esse atalho, mas como ele é um aplicativo ele já me sugere o nome dele original. Eu vou simplesmente clicar aqui em concluir. Pronto, criei aqui um atalho na minha área de trabalho, ok? Além disso eu posso também criar um arquivo a partir da minha área de trabalho, por exemplo, uma planilha do Excel. Basta que eu clique aqui, ó. Determine logo o nome para essa planilha, eu vou botar aqui folha de pagamento. Pronto, opa, vou voltar aqui, folha de pagamento. Ou eu dou um enter para validar esse nome, ou eu clico com o mouse do lado de fora da minha área de trabalho, né? Qualquer local livre. Vou clicar aqui e vou dar 2 cliques, então pronto, eu criei aqui um arquivo do Excel, quando eu abrir ele já abre direto esse arquivo do Excel para mim, ok? Então criar atalho, pasta e arquivos, você pode fazer isso com a opção novo, né? A partir do que nós vimos aqui agora há pouco. Nós podemos ver aqui também, ó, configurações de exibição, vou dar um clique nela aqui. Configurações de exibição, o que ele me mostra aqui primeiro? Para eu poder alterar o brilho da tela ou ativar ou desativar a luz noturna. Isso nós vimos na aula passada, como fazer isso a partir da área de notificação, mas eu posso também fazer aqui, ó, aumentar e diminuir o brilho do meu computador, ok? E você nota que o Windows ele dá várias opções de você fazer a mesma tarefa, ok? Então vai de você escolher a que lhe dá mais facilidade de trabalho, ok?
Além disso, eu tenho aqui ó, ajustar a escala e layout. Eu tenho aqui alterar o tamanho do texto dos aplicativos e de outros itens, está 125% tamanho recomendado. O que quando ele aparece para você esse tamanho recomendado, é que o Windows, né, o seu sistema operacional, ele já identificou que a partir do seu vídeo, do seu monitor, ele já determina o que é melhor, a melhor configuração para você. Então ele já diz aqui como recomendado. Então se ele já é recomendado, eu não tenho por que mexer nisso aí. Porém, se eu quiser, ainda assim eu posso fazê-lo, ok? Aqui eu boto também a resolução da tela, ela está 1920 por 1080 pixel. É o menor elemento de um dispositivo de exibição ao qual é possível atribuir uma cor. E um conjunto de pixels, ele forma uma imagem. Então a melhor imagem, resolução de imagem para a minha tela é essa aqui, 1920 por 1080. Está recomendado, então eu deixo. Mas se eu mesmo assim quiser alterar, basta que eu clique aqui na setinha e escolha aqui uma resolução, ok? Eu escolhi essa aqui, por exemplo. Ele vai lá, pergunta se eu quero manter isso que eu fiz, essa alteração, ou se eu não quiser. Você vê que ele já diminuiu aqui o tamanho da minha tela, ele fez alguns ajustes, ok? Eu posso também reverter, eu não quero. Eu vou fazer isso aqui, ok? Porque isso aqui, recomendável, é a melhor maneira que tem aqui, no meu caso, no meu monitor. Eu vou fechar aqui. A última opção que nós encontramos aqui é personalizar, que nós já conhecemos essa opção das primeiras aulas, né? Quando nós trabalhamos aqui com a área de trabalho, vou clicar aqui nela. Então você vai ter aqui novamente tela do fundo, cores, tela de bloqueio, fontes, iniciar, barra de tarefas e temas. Então isso aqui nós já vimos em várias aulas, nós vamos saber como é que funciona isso aqui, ok? Então, como eu falei para vocês lá no início, né? O menu suspenso ele serve para você fazer outros tipos de configurações e de personalização da sua área de trabalho, ok? Então, até a próxima aula. Muito obrigado e fiquem com Deus.